Vida Feliz, página 259. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também, se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se deve fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Vamos orar, então. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com essas energias do mais alto, do nosso Deus que nos criou, de todos os amigos espirituais que estão conosco, que nos acompanham há tanto tempo. E assim, Jesus amado, Mestre querido, agradecemos por mais um dia na Tua presença, Senhor, que possamos ter um estudo abençoado, esclarecedor, de trocas, que Tu possas, Senhor Jesus, estar presente, não só hoje, nessa noite, mas ao longo de toda a nossa vida, do nosso dia de amanhã, da nossa semana, que Tu possas, Senhor Jesus, nos abençoar, não só nós que estamos aqui, mas os que não puderam estar por algum motivo. Visita cada lar, Senhor, que compõe esse grupo, né, Emmanuel, levando sua paciência, sabedoria para lidar com os desafios da vida, que possamos ter essa sabedoria vinda de Ti, Mestre Jesus, com calma e resignação sempre, Senhor. Nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ju, tu tá com o teu evangelho aí? Tô. Tá. Quer Seria bom ler? ler a passagem toda, né? Para poder começar. Tá. Vamos lá. Vamos. 3 advertências. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo.
Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos daimônios. Nome diferente aqui, né? Daimônios. E em teu nome fizemos muitos prodígios? Então, declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande sua queda. É isso, né, gente? Isso. Essa primeira parte, pedi e vos será dado. Né? O primeiro versículo que a gente vai estudar. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Eu pesquisei um texto, e eu vou falar assim, não o texto todo para vocês, mas o que tem resumido assim, que fala sobre as palavras pedir, buscar e bater, né? E eu achei pertinente ao nosso estudo. Primeiro, é bem simples, né? Porque pedir não requer sacrifício nenhum. Uma simples oração e você já consegue pedir. O segundo, que é buscar, já requer mais esforço. Você tem que ir à luta, você tem que buscar, né? Como ler, estudar mais a Bíblia, como a gente está fazendo, pesquisar. Tem vários exemplos. Se você quiser fazer uma campanha lá no Fé, você está buscando, né? Requer mais esforço. E o terceiro é bater. Bater para bater é a hora de esperar. Quando você bate na porta de alguém, você vai esperar a porta abrir. Às vezes a porta pode demorar, às vezes pode, né? Alguém pode demorar, pode ser mais rápido. Então, o nosso tempo e o tempo de Deus não são o mesmo tempo, né? Então, às vezes, o que a gente pede, o que a gente busca, pode demorar, porque não é o tempo de Deus. Mas a gente tem que pedir, tem que buscar, tem que bater, tem que... É a lei do progresso, né? É o princípio da lei do trabalho e, consequente, a lei do progresso. E o progresso, apesar de ser individual, né, cada um vai subir o seu degrauzinho para a sua evolução. Mas a gente pode dar a mão para quem está lá atrás, para alguém. Como a gente sempre estuda, né, fora da caridade não há salvação, a gente tem que sempre estar tentando, quanto mais gente que a gente conseguir subir, que suba com a gente esses degraus, melhor. Mas a gente sabe que a salvação é individual, né? O progresso é individual. Essa primeira lei do trabalho e, consequente, a lei do progresso é um passinho de cada vez. E por isso que a gente precisa de várias reencarnações, porque uma só não ia dar conta, né? Mas é isso que a gente acredita. Bom, sobre esse comecinho, eu queria falar isso. Esse primeiro versículo, né, que é o 7. Alguém mais gostaria de falar sobre o versículo 7?
Ó, gente, eu confesso que eu tive dificuldades, assim, né, de achar. Achei bem desafiador esse textinho aqui, as palavras de buscar, que são, por exemplo, você veio com um contexto, né? Se você pegar a palavra solta, não sei, eu senti que ficou muito solto para mim, sabe? Buscar, bater, pedir, né? Foi o que eu pesquisei. E aí fui olhar lá no nosso Drive, eu não achei o nosso Drive, não está compartilhado comigo. Aí eu não sei, porque estava, né? A gente não tinha compartilhado, então eu só achei uma parte só de um livro, de um livro daqueles que a gente pesquisa. Deixa eu achar aqui, vou te dizer qual é. E aí não tinha as palavras para eu poder buscar. E eu fiquei assim, gente, eu vou pegar a que eu estou conseguindo aqui, foi o significado, né? Mas aí, como você já falou tão bem, né? De pedir, bater, né? Acho que essa frase Fala, aí, fala, fala. vamos lá. Eu peguei assim, ó, pedir. Aí, uma coisa que me chamou a atenção que na pesquisa estava assim: solicitar insistentemente, suplicar, implorar. Olha só, pedir também tem esse significado. Eu fiquei imaginando assim, acho que a gente chega a pedir quando a gente está meio que num desespero. Me veio essa sensação, sabe? De você suplicar, implorar, não só simplesmente você pode passar, sei lá, o guardanapo? Não assim nesse sentido de pedir, sabe? Foi mais profundo. Aquela coisa de você estar realmente lá sofrendo mesmo, sabe? E ter essa sensação de você, ai, a minha saúde, eu quero pedir, porque tem uma esperança ali no fundo, né? Então, quando eu li, não fiquei só nessa coisa muito simples tem aqui, ó, solicitar que conceda, fazer pedidos, aí depois veio a outra parte, dizendo solicitar insistentemente, suplicar, implorar. E aí eu fiquei com essa parte aí, no contexto que às vezes a gente fala assim, a religião quando não é pelo amor, é pela dor. Né? Não tem isso? Que a gente vai buscando, pedindo, quando a gente tá dando demais, né? Aí pedir, buscar, esforçar-se para achar ou descobrir, examinar minuciosamente, investigar, pesquisar, foi o buscar. A gente está buscando, é o que a gente está fazendo, como você falou, Cício. Buscar minuciosamente, né? Buscar as palavras, como a gente está fazendo no NEP, né? A gente não está, no contexto geral, a gente vai picadinho, né? Para poder sentir esse sentido, né? Das palavras mesmo. Dar, aí veio, pôr na possessão, tornar disponível. Aí eu fiquei, tipo, que tem uma possessão, gente, dar, pôr na possessão. Aí eu não entendi muito bem. Eu falei assim, para a gente dar é tipo liberar, né? Liberar. Mas aí nesse significado que eu pesquisei aqui no site estava assim. Eu achei esquisito. Depois aí vocês podem complementar. E encontrar. Ver-se frente a frente com. Deparar, achar. Encontrar, achar, né? E deixa eu ver, passar a conhecer, descobrir, passar a conhecer, olha isso. Encontrar, não é só você conhece também, tem essa, você vai encontrar e aí você vai passar a conhecer melhor aquilo, que é o que a gente tem feito todas as quartas, né? Eu não estou com vocês direto toda quarta, mas o grupo se propôs a isso, né? A esse encontro, né? Não só o encontro da gente aqui, mas esse encontro com essas palavras que para a gente às vezes como a gente não estudava assim, passava batido, passou vários anos batidão por mim. E agora a gente já encontra esse sentido mais apurado, né, das coisas. É mais profundo. Foi isso que eu pesquisei nessa frase aí, as palavrinhas soltas. Show. Léo, Eu vou falar esse e já vou emendar para o outro versículo, tá bom? Já, porque um complementa o outro, eu vou fazer o 7 e o 8, né? Quando eu também me deparei, também estudando em cima da hora, eu achei, mas o que me chamou muita atenção foi que ele utiliza esses três verbos, né? Pedir, buscar e bater.
E ali ele te dá esses três verbos no sentido de ação, né? Aqui já mostra que você tem que ter a predisposição, você tem que agir. Então, ele está te impulsionando ali a fazer alguma coisa. Não adianta ficar só esperando cair do céu, que se você não tiver uma ação, né, seja de pedir, seja de buscar, né, bater, como ele está trazendo aqui, como esses verbos eram muito utilizados naquela época, né? Pedir, buscar e bater. E Jesus utilizava bastante, não é que são enigmas, mas são palavras que eram comuns, né? De julgar, pedir, receber. Então, aqui ele mostra para a gente. E essas três palavras aqui, esses três verbos, parece que formam uma tríplice exortação, né? Que você está pedindo. São três ordens, né? Pedir, buscar e bater. E também são três promessas, né? No versículo 8, essas promessas são dadas, né? Ele vai dizendo, pois todo aquele que pede vai receber. Né? Então, essa tríplice de exortar, de pedir, ela foi dita por Jesus nos dois versículos, né? Em contextos diferentes. Ele deu a causa, depois a ação, depois a causa, né? E essas frases, né, foi utilizada nesse sermão, também foi utilizada em Lucas, aqui vem nos dizendo aqui, em dois momentos, né? Deixa eu ver que eu botei aqui mais também aqui. Então, e em primeiro lugar, ele pede aqui que a pessoa busque orar, né? E aqui ele mostra e une a gente cada vez mais a Deus. Você tem que ter essa ação de orar. Aí aqui já vai matando aqueles que pensam, né? Pô, Deus sabe de tudo, então não precisa orar, né? Ele sabe de tudo, criou tudo, me conhece, então só vou esperar o que vier. Né? Daqui ele quer que você, ele te força a você agir, a você criar uma relação com ele. Para criar uma relação com ele é necessário ter uma fé, né? Uma fé que confia, mesmo sem entender nada, né? Mesmo sem entender nada, Pai, mas a gente tem que ter fé e ele vai trazendo, ele vai nos aproximando, tornando a gente íntimo a Deus, né? Ele nos ouve e aqui ele vai dizendo que Deus nos responde nesse versículo 8. Ele vai te responder. E outra coisa, e também, além do ato de pedir, ele vai dizendo, é preciso buscar, né? Você pede, mas você busca, você corre atrás. E quando você busca, isso é acrescentado um pedido, né? Uma pessoa que busca não apenas pede, mas ela se empenha verdadeiramente na busca desse objetivo. E em terceiro aqui, que ele diz, né, é preciso bater, né? Bater e será aberto para vós. Né? Aqui fica bem claro essa lição acerca da perseverança, né? De você insistir no bem, né? E a gente sempre ouve, para fazer o bem é necessário muita perseverança. E senão, se for deixar o nosso automático, o nosso instinto é sempre você recuar, buscar fugir. Então, a perseverança em tudo, né? No bem, no trabalho, tudo que é bom, você tem que ter perseverança. E para pedir, para buscar, a perseverança ela é necessária. Aí, e nessa última exortação aqui, né, de bater, isso fica mais intenso e explícito, né? Porque o bater inclui o pedir e o buscar e o perseverar. Então, eu achei esses dois versículos que um complementa o outro. Léo, você falando aí agora, me fez lembrar, né, fiz uma ligação com a lei de causa e efeito. Né? Você vai pedir, você vai buscar, consequentemente, o efeito vai chegar para você, né? O universo vai funcionando dessa forma, né? Você faz um movimento e ele te retorna aquilo ali, né? Me fez lembrar isso. É isso.
Esse versículo 8, eu não fiz palavra nenhuma. Vocês querem falar mais alguma coisa do versículo 8? Então, vamos para o versículo 9, né? O versículo 9, qual dentre vós é o homem que Cheguei! pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, nesse versículo 9, eu fiz só a palavra pão, que está assim. O pão é o símbolo de tudo quanto serve para alimentar o corpo, né? Sempre que fala nisso, é o alimento do corpo, né? A gente sabe que tem o alimento do corpo e o alimento da alma. Então, é um símbolo. Foi isso que eu pesquisei. Alguém mais gostaria de falar do versículo 9? E a Márcia, que chegou agora, se quiser falar do versículo do 7 e do 8, aí você fala também. Márcia, não sei se você quer falar. Deixa eu entrar no clima aí que eu cheguei atrasada, tá? Aí já eu falo. Eu estudei. Deixa só eu entrar no clima. Aí vocês vão seguindo aí que eu vou dar uma... Tá bom. Alguém mais quer falar desse versículo 9? Só... Você também trouxe pão também, né? Esse significado, o pão era muito utilizado, o alimento, né? O alimento principal daquele povo, né? Que era um povo rural, né? Agrícola. Então, o pão era o símbolo de... E Jesus até diz, né? Que ele é o pão da vida. Então, ele tem esses significados também, né? Que jamais... vai dizendo aqui, qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra, né? Qual pai não daria vida para o seu filho, né? Daria o contrário, que a pedra que não alimenta, não significa nada para sustentar o corpo. Então, foi só isso que eu estava olhando aqui. Gente, eu estava vendo aqui, aí tem um significado falando assim, religião, né? Quando fala pão, aí vem religião. Hóstia, fala da hóstia, o corpo de Cristo. Que Cristo é o pão da vida. Não é isso, Léo, que você está falando? Aí eu fiquei pensando, que tipo de pão é esse que você vai dar para o seu filho? É o alimento mesmo ou é falar de Jesus, alguma coisa assim, né? Me veio isso aqui agora. Porque religiosamente falando no significado, se a gente for pesquisar em dicionário, vai ter uma parte que vai falar religião, hóstia sagrada, né? Que simboliza Jesus, né? O corpo de Cristo. E aí, de repente, acho que a gente pode também pensar por esse lado, da gente estar alimentando os nossos filhos, né? Com essa palavra de Cristo. Muito bem. Então, a gente vai avançar para o versículo 10. Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E aí eu fiz a palavra serpente, que está escrito assim. Em Gênesis, a serpente é retratada como uma criatura enganosa ou trapaceira, que promove como bom aquilo o que Deus proibiu e demonstra perspicácia ao fazê-lo. Né? Ela é inteligente, mas ela é traiçoeira e enganosa. Então, esse é o significado da serpente. Então, é bem parecido com o versículo 9, né? É uma continuação. É como quem diz, Deus é todo-poderoso, ele sabe o que ele está fazendo. Se o seu pai da terra já sabe o que ele está fazendo, imagine Deus. Né? É isso que ele está querendo dizer. Aí, isso aí que você está falando vai tipo assim que combinar com o meu raciocínio anterior. Por quê? A gente sabe que peixe é o peixe, símbolo do cristianismo. E a serpente simboliza o quê?
o mal, o demônio, o diabo, Satanás, né, que fez a tentação lá em Gênesis, não na nossa Gênese, né? E aí vai de acordo com o que eu falei antes, né, de Cristo, ou o lado bom, entre aspas, essa dualidade que existe, né, entre bem e mal, né? Também a gente pode pensar, concluindo com aquele meu raciocínio anterior, né, de estar oferecendo aos filhos esse alimento saudável, né, que é a palavra de Deus, de Cristo, né, os ensinamentos também. É isso. E o peixe, né, era meio que sagrado, né? Tinha os pescadores lá, todo mundo se alimentava de peixe, né? E um peixe era um animal bem sagrado para eles, que alimentavam a maioria da população pobre lá. E serpente, né, como você já trouxe aqui, e a interpretação, né, daquele animal rasteiro que te ataca, que te dá o bote, que você não vê, né? Então ele faz assim, essa contradição, né? Te dá isso ou aquilo. Então é o mesmo sentido do como a Suzana falou do versículo anterior, do 10, do 9, né? Do pão referente à pedra. É interessante vocês falando isso, aí me veio o cenário, né, em que Jesus vivia, e o cenário em que aquelas pessoas também viviam. A alimentação deles era peixe, né? Eles colocavam peixe na salmoura, não tinha geladeira, né? O peixe ficava na salmoura para não estragar, estavam pendurados. E o peixe era a alimentação, era o comércio local, era a alimentação da população, ali da população em geral, não dos mais abastados. Mais abastados comiam de tudo, né? Que vinha do Egito, né? Agora, a população em geral era pão, peixe, né? A colheita ali das coisas daquela terra. E também naquela região tinham muitas serpentes. E as serpentes, né, matavam, porque não tinha antídoto na época. A serpente, as cobras, elas representavam o quê? Tudo que é ruim. As pessoas que atravessavam o deserto, que passavam pelas paragens, pelas estradas, elas enfrentavam esse tipo vamos dizer assim, de desafio, né? E tinha que ter cuidado com as cobras, com as serpentes do deserto, né? E não só do deserto, mas das regiões de uma cidade para outra, entendeu? E como Jesus falava por parábolas e utilizava da vivência daquelas pessoas para poder ensinar, então ele usou isso, né? Porque esse início eu fiquei refletindo nessas 3 advertências aqui nas palavras, né? O que são essas 3 advertências nas palavras? Que hoje eu estudo das palavras, né? Então, estava falando por que adotou a serpente, o pão, o peixe, né? Primeiro, até porque Jesus não instituiu nenhuma religião, esses outros significados foram dados pelas religiões, mesmo? Então, por exemplo, 3 advertências. Quais são essas 3 advertências em palavras? Em palavras, assim, tá, né? Quais são essas 3 advertências? Eu fiquei pensando, porque Haroldo colocou assim, desse jeito, como no capítulo anterior também, as 3 proibições, né? Tá, e em palavras, quais seriam essas 3 advertências? Então, eu quero levantar em 3 palavras aí, quem pode falar alguma coisa? Em 3 palavras, 3 advertências. Eu estou passando a bola para o Leonardo. Antes do Leonardo falar, nós vamos para os nossos comerciais. E a gente volta no mesmo link, tá, gente? Volta lá no mesmo link. Vamos lá. Prontinho. Quer falar, Léo? Ela perguntou das 3 advertências. Bom, aqui a gente estava vendo mais esse texto
ele vai dando as consequências, né, Deixa eu mudar aqui. Pronto. Ele vai dando mais a respeito, como a Jussara falou, lei de causa e efeito, né, das consequências, as causas. Então, olha que ele vai dando uma aula desde aquela época, lei de causa e efeito. Tudo tem o seu efeito. O início que a gente trouxe aqui, que ela não estava aqui, a gente deu aquele verbo de você buscar, o verbo de agir, né? Que você persistindo, buscando, pedindo, perseverando, você tem bons resultados. Aí depois ele vem trazendo essa comparação, né, de dar coisas boas, coisas ruins, né? Ele faz essa comparação de se nós, do jeito que estamos ainda, a gente vai entrar nisso ainda, no 11 agora, né? Vou até emendar esse aqui agora, que ele vai falando assim: portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas ao que lhe pedem, né? Aí ele vai trazendo essa comparação. Vocês que ainda são pequenininhos ainda, que ainda tem aqueles lampejos de bondade ainda. E Jesus já apontava isso para a gente lá, e é o retrato nosso ainda, até dos dias atuais. Ele vai dando essa advertência que a gente pode ajudar, né? E se a gente consegue dar coisas boas para aquele que nós amamos, por que Deus não daria? Então, esse segundo alerta que ele vai dando aqui, essa segunda advertência, é que nós podemos ser bons, né? Imagine o Pai. Se a gente consegue auxiliar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, imagine Deus, não confundindo que o amor é tudo que a gente oferece, né? O amor corrige também. O amor não é só passar a mão na cabeça. Ele corrige, ele chama na nossa orelha, porque ele quer o nosso melhor. Só que muitas vezes a gente não entende isso. Interessante, Léo, que eu falei isso para você, né, para vocês, né, para todos vocês, mas pedi para você. Eu fiquei observando, né, li todo o texto, e como a gente está estudando as palavras, aí para fazer tipo um trocadilho, né, eu entendi essas 3 advertências: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Aí eu fiquei pensando, pedir, buscar e bater. O que significa isso, né? Pedir. Pedir é o trabalho da gente, da humildade de saber que a gente precisa de Deus, precisa a gente pedir primeiro o passo. Eu fiquei lembrando das passagens de Jesus, né? Quando as pessoas falavam, mestre, você pode ajudar ele, por que você não ajuda? Porque eu estou esperando ele me pedir. Porque a gente tem que querer, né? Pedir. É igual quando alguém está numa situação de vício, alguma coisa que não quer sair daquela situação, porque a pessoa ainda não quer. Quando ela pede ajuda, ela abre, né? Ela como se abrisse o campo energético dela para receber. Então, pedir. Buscar é o quê? Justamente o que a gente está fazendo. A gente está buscando, a gente está lendo, está buscando, está correndo atrás do alimento espiritual para poder conseguir bater. E bater em quê? Na porta para passar, porque é a porta estreita, né? Então, eu fiz esse link quando falou essas 3 advertências, né? Do pedir, buscar e bater. Porque a advertência, o que vem a ser a palavra advertência? A advertência é tipo assim, opa, presta atenção, olha, um aviso, olha o que você tem que fazer, né? Olha aí, que caminho que você tem que fazer na tua vida. Tá com dificuldade? Pede, mas você tem que trabalhar, que é o buscar, né? A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, porque ele não vai fazer para a gente, ele vai nos dar o guia, o caminho, né?
E o bater é justamente, lembra esse umbral da porta, de uma porta. Você bate onde? Você bate numa porta, mas essa porta vai abrir? É uma porta larga, é uma porta estreita? E eu fiquei divagando nessas minhas reflexões, e eu não sei, eu acho que a Jussara também, ela colocou ali no chat, né? Eu acho que ela também foi por esse caminho, não sei se eu viajei muito, qualquer coisa vocês puxam aí, me puxa para a terra. Marcinha, eu também pensei por aí, só que aí eu penso, sabe como? Eu penso assim, como eu vejo pelo lado de aviso, né? Assim, cuidado, né? Eu já vou assim, cuidado com o que você pede, a lei de causa e efeito. Cuidado com o que você pede, cuidado com o que você está buscando, você vai encontrar. Mais ou menos isso por causa da palavra advertência. Eu fui mais por esse lado assim, ó. Então, cuidado, fique esperto, cuidado com o que você está pedindo, né? Já que existe essa lei de causa e efeito. Então, peça coisas boas, porque com certeza a porta vai se abrir para o que você está pedindo. E aí, voltando, lei de causa e efeito. Se você pedir uma coisa ruim, vai buscar uma coisa ruim, vai encontrar essa coisa ruim também. Eu entendi essa que você falou, porque a gente também precisa buscar, né? Só que como eu vi a palavra advertência, eu já fui falando assim, opa, cuidado com o que eu estou pedindo, então tem que pedir direito. Eu já pensei por esse lado. Hein, Márcia, e você não estava aqui antes, aí eu também tinha falado que bater, você vai bater a porta, né? E aí você vai esperar alguém abrir. Então, pode também, às vezes, ser rápido ou demorar. E é o tempo de Deus, né? Às vezes você quer, você pede, você busca, você fica ali esperando e demora para acontecer, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo, nosso tempo, né? E então a gente já foi para o 11, né, gente? A gente já fez o 11. Alguém mais gostaria de falar do versículo 11? Então, Suzana, mas eu quero que você reflita numa coisa. Em nenhum momento ele colocou no verbo dele, né, na Bíblia, na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando você busca a Bíblia do caminho, que a gente vai ter que esperar. Ele simplesmente colocou, bater e a porta vai se abrir. Então, essa advertência, eu entendi o pensamento da Suzana, mas eu fiz o link para o bem, por quê? Porque se a porta vai abrir, Deus só vai abrir a porta para o bem. A porta para o mal, ele não vai abrir. Ele não vai de jeito nenhum, né? Ele não vai, porque quem faz as escolhas somos nós, né? Quem trilha o caminho somos nós. Então, é aquela certeza de que, não é o caso aqui que a gente está estudando as palavras, eu já estou indo um pouco além, mas é a certeza de que nós vamos ser o quê? Recebidos e amparados. Ele te acolhe aqui. Ele não vai falar, espera não, minha filha. Eu vou te acolher. Você querendo ou não, eu vou te acolher, entendeu? Eu botei no chat, se for atrasar nossa evolução, a porta não vai abrir. Porque Deus consegue ver lá na frente. A gente só está vendo aqui o agora, né? Então, às vezes a porta não vai abrir, porque a gente está querendo serpente ao invés de peixe. Não pode. Quem mais quer falar do versículo 11? Vamos para o 12, então. Meu computador está travando. O 12 é assim. Assim tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nesse do 12, eu fiz só a palavra profeta. Deixa eu pegar aqui.
mestre infalível com autoridade para falar em nome de Deus. Então, profeta é um cara de respeito. Então, é como a gente sempre fala, né? O que a gente quer que faça com a gente tem que fazer com o coleguinha, né? Alguém mais quer falar do versículo 12? Até agora ele está falando só de lei de causa e efeito, né, cara? É igual... Isso é uma lição para a gente também, né, que nós somos espíritas. Você não precisa ensinar para as outras pessoas se, você tem que ser espírita, não sei o quê, lei de causa e efeito, encarnação, espírito. Se ensina de diversas formas. Aqui ensina essas consequências, que todos os nossos atos existem consequências, e essas consequências não são apagadas, você vai responder e vai ter que ressarcir, né? Eu achei muito, muito legal esse modo como ele ensinou para eles, né? Aquilo que você queira que faça com você fazer a eles também. Você, como tem uma música, eu acho que é Djavan, me corrijam aí se vocês conhecem Djavan. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Já ouviram? Conhece, não? Vem me fazer... Ué, se você ama, você tem que fazer feliz a pessoa, pô. Tem que esperar sentado. Esse trocadilho é mais ou menos aqui, né? O compositor lá, ele quer que a pessoa ame ele fica esperando. Não, vem me amar, vem me amar. Não, você tem que ter ação, você tem que ir lá. Se você ama, você tem que ir. E ele vai dizendo, pois esta é a lei e os profetas, né? Então, esse símbolo, quando ele utiliza a lei e os profetas, é como ele dissesse, esse é o resumo da Torá, do ensinamento de Deus, né? Para fazer o bem. Você quer o bem para você? Você quer o melhor para você? Então, você tem que oferecer, né? Não só esperar o bem te chegar, você tem que dar para receber. É isso aí. Quando ele fala assim, esta é a lei, eu penso assim, que é a lei de Deus, né? A lei de causa e efeito, a lei da natureza, né? Como você está falando, né? Da gente dar e receber, é uma coisa que é natural. Você acreditando ou não, isso vai acontecer, independente da sua crença, né? Você vai ter que colher. Então, é uma lei que é da natureza. Às vezes as pessoas falam assim, você não tem medo de espíritos, não sei o quê. É como se fosse uma coisa sobrenatural. É natural, é natural, é da natureza, né? Nós fazemos parte dessa natureza. E aí, quando ele fala essa lei, é a lei de causa e efeito, né? Ou não? Tô doida. É isso mesmo? Ele começa falando do princípio que é a lei do trabalho, né? Porque é buscar, né? E aí, por conseguinte, vem a lei do progresso. E também tem a lei da causa e efeito. E a gente, no versículo 11, tem a palavra maus, que foi o Haroldo que colocou lá no coisa. Você pode ler essa palavra aí, Ju? Ju, liga teu áudio. Vamos lá. Maus. Mal com L, mal com U, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado. Olha, interessante, hein? Cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal com U, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal com L, quanto ao malvado, mal com U, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, foi o que a gente tinha, né? Estava pensando também. Quando fala assim, está sobrecarregado, olha só, sobrecarregado, a gente usa tanto, né? Estou tão sobrecarregado, olha isso, olha aí.
Olha aí o perigo. Sobrecarregada como assim, gente? Tô mal. Tô mal, sobrecarregada. É isso. Agora tem um 2 também, que acho que a gente já passou, né, Su? Que é dádivas, não é isso? Pode ler? Dádivas. Aí aqui vem dádiva, dom, presente. É um presente. Sabereis dar bons presentes, um dom. No 11, né, no caso. Os dois estão no 11. É isso. Só tinha isso. No 2. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa do 13? O 13 a gente vai falar agora, né? Ainda não falamos não, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Alguém quer falar? Não. Aí tem a palavra destruição. Lê pra gente, por favor. Destruição. Cadê? É o 3, Su? Não. É o 3 primeiro, espaçoso, e depois Isso. destruição, né? O 3, espaçoso. Espaçoso, amplo, largo. E destruição. Destruição, ruína, perdição, dissipação, desperdício. Aí a gente pode substituir as palavras para conseguir um sentido maior, né? Na leitura. Esse texto aqui, esse versículo, além desse significado que vocês trouxeram aí, ele dá de forma bem clara, né, o caminho que o aperfeiçoamento é difícil, né? É difícil e é muito importante a gente se esforçar, que ele mostra o caminho do esforço, né, para passar por essa porta estreita, por esse caminho que poucos passam. E vai dizendo também, e para você permanecer no mesmo nível, né, ou mesmo nível evolutivo, o caminho é mais fácil, você ficar parado, você ficar imóvel, né? Ficar inerte. Né? A inércia, você não tem esforço nenhum, você fica parado. Né? Então, aqui ele vai mostrando desse caminho de subir ou descer uma montanha. Né? Então, aqui ele vai trazendo as consequências daquele, e vai dizendo aqui, né? Cadê o texto? E muitos são os que entram por ela, né? Porque larga é a porta e espaçoso, amplo, né? O caminho que conduz à destruição, às facilidades. E muitos entram por ela, o caminho mais fácil, sem luta, sem esforço, né? Sem aprimoramento. E, caramba, como é que pode? E esse ensino todinho passando naquela época lá, que já ficava evidente quem era religioso, quem buscava, já se considerava um eleito, né? Pô, já estou seguindo todos os rituais, eu não preciso de nada disso, né? Já estou protegido, tenho todos aqueles dogmas, já sigo todos aqueles passos, né, que eles cultuavam lá. E aqui Jesus vai trazendo que não precisa disso. Você precisa buscar se melhorar. Então, isso que eu estava entendendo aqui desse versículo. Gente, acabou, Léo? Pode falar? Eu fico pensando assim, quando a gente lê assim, esse esforço, esse sofrimento que tem que ser passado, e a gente vai, ao longo da vida, a gente vai estudando outras coisas também, a gente vê que tem coisas que realmente, nesse caso aqui na Bíblia, né, no Novo Testamento, eu vejo que o esforço maior mesmo é dentro da gente, né? É vencer as nossas batalhas internas, não externa, que eu quero dizer, porque às vezes a Suzana tem um conhecimento também mais assim de entender que a gente pode sim vencer sem esse sacrifício todo para fora,
mas como ser humano é uma luta muito árdua, né? Você reconhecer os seus limites, os seus defeitos, saber ter a ciência, né, de que você precisa fazer e que muitas vezes você não faz, isso dói. E eu acho que essa parte dura da porta estreita é você passar por esses apertos mesmo, apertar seu coração, espremer ali, para sair aquelas coisas que ainda tem dentro de você que não fazem parte, né, para te ajudar nessa evolução como pessoa, né? E eu não vejo outra maneira, né, nesse caso, da gente se lapidar ninguém é feliz sabendo que às vezes causou mal. Existe a ignorância, beleza, que ainda não tem o conhecimento, mas a gente que está estudando, toda vez que a gente faz alguma coisa errada, para o outro principalmente, corta o coração. Por que que eu não esperei um pouco para falar? Por que que eu dei uma resposta atravessada? Por que eu agi assim? Eu poderia ter esperado. Porque, né? Tantas vezes a gente se pega pensando assim, e isso corta. Eu acho que o aperto da porta estreita está dentro aqui da gente, né? Da gente estar tentando se lapidar a todo momento, né? Nas situações cotidianas. Então, é esse sacrifício, né? Vamos dizer assim, que no fundo a gente vai ver que é tratamento de beleza, que o Divaldo fala para a gente, né? Trata os desafios que a gente passa, a gente vai ver no fundo que é assim que tem que ser. E não precisa ser aquela coisa sofrida, né? Eu lembro que muitas vezes, coisas que já aconteceram no passado comigo, e depois que eu conheci o Espiritismo, aquele peso saiu também, porque já passou. Eu não posso voltar agora para poder arrumar uma coisa, um dano que eu causei muito ruim lá atrás. E eu não posso ficar vivendo com isso, porque vai me atrapalhar a evoluir. Então, aconteceu, reconhecer, aconteceu. E agora o que eu posso estar fazendo para dar uma, né, para viver de forma mais assertiva, né, acertada ali? Como é que eu faço? Então, até você, enquanto você não conhece, né, você não vê uma luz no fim do túnel, uma terapia que seja, qualquer coisa, uma religião, você sofre. A porta é muito estreita para a gente estar passando todo dia, acordar e ver aquela porta, a gente tem que passar por ali diariamente, né? Eu vejo por aí, por esse esforço que a gente tem que fazer. Perfeito, perfeito. Gente, a gente podia, só uma sugestão, tá? Ir só até o 13 e semana que vem continuar, porque para ver se tem mais gente, né? Fica mais. Mais opiniões, né? É. Mas se vocês quiserem continuar, a gente continua. Eu acho que vai ser mais produtivo, Rosana, porque só está nas 4 hoje, É. entendeu? Vai ser mais produtivo, sim. Eu A acho. gente saber ver outros pontos de vista, né? Também é legal, né? A gente vai enriquecer o estudo. Enriquece, né? Enriquece o nosso estudo. Né? Esse 14 aqui, ele só dá continuação do 13, né? Das consequências, né? Quer falar, Léo, do 14? Aí a gente para no 14, então. O 14 aqui é só complemento o outro, aí, porque Tá. o 15 já começa a falar de Cautela, vai com calma. É. Então, desse aqui ele vai dizendo, né? Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, né? É o que vocês estão falando. E poucos são os que encontram. Nossa, que clareza de verdade que ele vem trazendo aqui, né? Que tudo exige esforço, né? Para aprimorar-se, exige esforço. E esse alerta que poucos procuram, né? A maioria procura facilidade. E o nosso retrato, desde aquela época até os tempos de hoje. Né? O bife já está pronto, eu só vou fazer aquela coisinha. Opa, o bife está pronto? Opa, Opa, delícia, queremos. Estou falando de As esforço. crianças voltando para a janta, eu fico, que fome, está com fome, já vou. Opa, vamos parar no tempo certinho, então. Estou sentindo já o cheiro de comida aqui, ó. Então é isso, o 14 é o complemento do 13, né? Ele vai trazendo para a gente aqui
o significado do caminho mais difícil, apertado, que é o mais valorizado, né? E que é esse que conduz a vida. É isso. Muito bem. Quem quer fazer a nossa prece final? Quem? Levante o dedinho. Léo! Vou aproveitar o gancho desse último versículo aqui. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso grande Mestre Jesus, agradecendo, Mestre, por mais esse momento de estarmos aqui, no meio do nosso turbilhão que é a nossa vida, mas separamos poucos minutos para estudar e compreender quantas verdades que ainda precisamos massificar no nosso instinto, nos nossos sentimentos e nas nossas vontades. Quanta larga é a porta que muitos seguem, mas somente aqueles, né, que buscam de verdade, que trazem a ação, a força no bem, que passam por esse caminho estreito porque, felizmente, a grande maioria de nós ainda segue caminhos diferentes que é o da lei de Deus, mas mesmo com tantos erros nossos e de nossos irmãos, Deus sempre nos dá a oportunidade. Então, Pai, agradecemos por tudo, por toda essa oportunidade da luz, das tuas bênçãos, da tua paz, que invada cada casinha desse grupo de estudo, cada lar, mesmo dos nossos irmãos que não estavam junto conosco no estudo, mas estavam em sintonia conosco. Que teu Evangelho sempre reviva dentro do nosso ser, que jamais o fogo se apague. Esteja conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Deus. Quer abrir a câmera para aparecer na foto? E... 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Um beijo. Muito bom. Tchau, Luana. Tchau.